Boa noite a todos. Mais uma data aqui nos encontramos, nos reunindo para refletir sobre a doutrina espírita. E é muito importante esse momento que nós nos presenteamos, nos damos a cada domingo ou a cada momento da semana para refletir sobre a vida, sobre seus valores e sobre a nossa importância e do que fazemos com a nossa riqueza que tanto temos dentro de nós. E esse mês de junho é um mês em que o Centro Espírita Friburguense está comemorando mais um aniversário. Mais um aniversário nessa jornada que todos nós temos e realizada por nós, pessoas, desde lá o início, aqueles que fundaram e iniciaram o trabalho, e de tempos em tempos essa corrente vai se transformando e outros vão vindo e vão trabalhando e divulgando, levando esse conhecimento, explanando, fazendo a ação social e tudo mais de importante ao qual nós procuramos cada vez mais fazer. Então vamos dar início à nossa reunião de hoje. Vamos fazer a prece inicial para dar prosseguimento à palestra da noite. Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este momento, por mais esta existência, que aqui estamos a desenvolver e a desempenhar o nosso trabalho a caminho, em busca da evolução. Evolução é essa que exige de nós trabalho, esforço, suor, lágrimas, mas acima de tudo, perseverança e esperança e acreditar que existe um Pai misericordioso que a todos nós dá a oportunidade e as ferramentas necessárias para avançarmos por esse universo imenso, seja no universo físico quanto no universo interno que nós temos a desenvolver para entender. Como disse o Mestre Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos nessa noite de hoje saborearmos mais um desenvolvimento, mais uma explanação, para que possamos elucidar, refletir sobre a vida, sobre a nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Conosco então, Sueli Machado, com a palestra de hoje. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos para nosso compromisso, aprender com a doutrina espírita, para ficar mais fácil a nossa vida, né? Para podermos acertar mais e sair daqui dessa encarnação bem mais vitoriosos, né, do que a gente poderia sair se nós não tivéssemos tantos ensinamentos como nós temos, que nos facilitam muito a compreensão e, logicamente, clareando o pensamento, vai nos ajudar a agir melhor. Hoje nós vamos falar de namoro e relacionamento. Estamos entrando aí no mês de junho, né? O mês dos namorados. E aí a gente pensou em abordar esse assunto, porque é complicado conviver, né? Relacionamento envolvendo aí não só o namoro, mas também o casamento, que nem sempre está com um papelzinho ali provando, mas isso não quer dizer muito, né? O importante é a convivência das pessoas, das almas, o reencontro das almas nesse plano aqui, que importa para o nosso resgate, né? Claro que a legalização de um relacionamento é importante, porque a gente vive num meio e que é importante legalizar, por que não, né? Mas sabemos que não quer dizer nada, né, para aquele relacionamento em si. No papel ou fora dele, o que importa é estarem lá juntos e enfrentando as dificuldades que surgem, sempre vão surgir, né? Quando nós vemos nos olhinhos, né, brilhantes daquele casal que está ali pedindo a bênção de Deus num casamento convencional, e outros, né, que apenas participam, que resolveram unir lá as escovinhas de dente, né? Então a gente vê uma vontade enorme de dar certo, uma vontade enorme que aquilo ali dure para sempre,
né? A gente não casa, não se relaciona, não decide, não toma uma decisão dessa para separar, para depois ir um para cada canto. Naquele momento, o que nós queremos, com certeza, é que as coisas permaneçam, que a gente fique junto. Esse é o pensamento, né? Embora está mudando um pouquinho, né? Quando a gente às vezes fala, fulano, você vai casar mesmo? Você tem certeza? É isso mesmo? Vocês já pensaram a respeito? Pensar muito não. Se pensar muito estraga. Se não der certo, separa. Então, né? Realmente é assim. Se não der certo, separa. Mas já começar com essa ideia aí, já dá assim uma conotação de que não vão fazer muitos esforços para dar certo não, né? Mas hoje está difícil realmente. Com a emancipação feminina, hoje está complicado a aceitação de determinadas situações e condições impostas, né, num relacionamento. Então, é difícil, não é fácil, realmente, essa decisão aí e conviver não é muito fácil, não. Mas vamos para as orientações que os espíritos têm para nós. A integração de duas almas dispostas a um relacionamento começa, ou deveria começar, pelo período de namoro, que se traduz por um certo encantamento. Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. É interessante que às vezes a gente vê assim, numa reunião ou numa festa, onde tem às vezes uma turma grande, né? Muitas moças, muitos rapazes, e de repente um olha determinada moça que não é nem a mais bonita do grupo, não é nem aquela mais exuberante, mas ele vê alguma coisa que interessa muito a ele. E ele está ali realmente, né, assim, querendo se aproximar um pouquinho. Às vezes acontece a mesma coisa com uma moça, olhando um determinado rapaz, aí a outra fala, tanto rapaz bonito, você está olhando para esse aí que nem é tão bonito, mas ela quer aquele ali. Né? Então, é algo assim, talvez inexplicável para aquelas pessoas que não abraçam a reencarnação, não têm conhecimento que esses compromissos, aí, uma maioria esmagadora, são tratados antes das almas reencarnarem. E aqui elas se reencontram. Né? Não é um encontro apenas, é um reencontro de almas que provavelmente já se relacionaram em outras experiências na matéria, não necessariamente como consortes, né? Mas se relacionaram de alguma forma, se conheceram. Então, é muito raro serem desconhecidos um do outro. Mas é exatamente isso que acontece, né? As pessoas olham, um olha e vê no meio daquela multidão, parece que só tem aquela moça e parece que só tem aquele rapaz naquele momento ali. Determinados encontros são tão intrigantes que seria um mistério se não estivesse presente a lei da reencarnação e da afinidade. Às vezes encontros acontecem de uma maneira tão inusitada, né? Aí que a gente vê, mas como é que pode? Mas acontece. Porque de uma forma ou de outra, se as almas precisam de se reencontrar, elas vão se reencontrar. Muitas vezes a gente precipita e escolhe precipitadamente aquele que não deveria ser o nosso companheiro. Aí é outra história que vai ficar para um outro dia, o desfecho dessa situação aí. Mas hoje, né, nós vamos tratar desse assunto aí que a gente está vendo. Então, na maioria das vezes, os espíritos escolhem seus companheiros de jornada ainda no plano espiritual. É na maioria mesmo. Existem, claro, outras situações, mas é na maioria dos casos. Nós já viemos para esse mundo aqui com um cartãozinho com o nome de alguém escrito ali, né? Criaturas
que já partilharam experiências no campo sexual em existências passadas, espíritos comprometidos com delinquência passional e espíritos que precisam de reajustamento emocional. Tá vendo, ó? O mar é de rosas, é verdade. Mas não são aquelas rosas que Roberto Carlos joga sem espinhos, não. São rosas de verdade, cheias de espinho, perfumadas no auge da sua vida, mas que depois o odor não é tão agradável assim quando elas começam a murchar. Né? Então, aí fala assim, tá pensando que vida 2 é mar de rosas? É sim, é um mar de rosas. Um mar de rosas cheio de espinho, com rosas já murchando, com outras muito vivas, né? É assim, é mar de rosas. Então, olhando isso aqui, não é muito difícil a gente compreender por que casamento é tão complicado. É complicado, mas todo mundo quer. Relacionamento é uma coisa difícil pra caramba. Mas um não deu certo, dá um tempinho que logo o outro tá chegando. Parece que a gente esquece, né? O que é um relacionamento. Mas é assim mesmo. É igual montanha-russa, né? Você vai numa montanha-russa, num parquinho assim, aí aquilo ali, você é tenso, é alto, é baixo, e quando você pensa que está terminando, sobe e desce, é aquele sufoco, é aquela tensão. Quando termina, vamos de novo. É assim. E relacionamento é assim, é uma dificuldade. Terminou, eu tenho uma prima que já casou 2 vezes, aí eu digo, e aí? Se não der certo, eu caso a 3ª, caso a 4ª, caso a 5ª. Então, realmente é isso. Por quê? Porque nós somos todos sedentos de amor, de carinho, de afeição. Não fomos feitos para viver sozinhos, né? Nós vamos questionar um pouquinho esse conceito aí. Flávio Gicovati, psiquiatra que até desencarnou um tempo atrás aí, tem pouco tempo, ele falava muito sobre isso quando ele discorria sobre relacionamentos. Mas realmente nós não fomos feitos para viver sozinhos. Né? Nós precisamos do contato com outra pessoa, precisamos de alguém que nos ache importante para ele ou para ela. Né? É como aquela rosa do príncipe. Ela ficou importante para ele porque ele a fez assim, importante para ele. Então isso é bom para todos nós. Né? Então não fomos feitos. Agora, para enfrentar isso aqui, precisa de ter muito esforço, de querer dar certo, de querer acertar, porque é assim mesmo. Nós nos encontramos aqui, não é para viver aí num romantismo eterno, não existe isso. E plano de provação e expiação, não. Então, casamento na Terra não é muito lá doce, né? As rosas têm bastante espinho. Eles se dividem mais ou menos, a gente fez aqui eu não, né? Copiei esse quadro aqui. Mais ou menos isso aqui, que são os casamentos aqui nos planos, né? Ó, nesse plano. Casamentos acidentais, sacrificiais, provacionais, afins e transcendentes. Os acidentais é o encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. São aqueles casamentos em que os espíritos não têm condição de escolher nada. Eles não têm evolução para isso. Não têm a menor condição. Então eles são atraídos um para o outro por afinidade de ação, de atividade, mas não são casamentos planejados. Eles acontecem por conta da inferioridade dessas almas, não saberem nem como escolher. Então são atraídos de alguma forma um para o outro. Casamentos sacrificiais a gente vê bastante em plano de provação e expiação, ó. Reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada com o objetivo de redimi-la.
Olha que coisa, né? A gente encontra, vou eu virar aqui para o Washington ler direitinho, para ele não ficar virando a cabeça lá, né, Washington? Que aí você tem bons olhos, dá para você ver. Eu preciso de colocar... Ah, não, você também. Bem, então esse aqui, encontro de alma iluminada com alma inferiorizada, é muito comum entre nós. Às vezes a gente vê um relacionamento e a gente fala, gente, como é que aquela criatura aguenta a outra? Né? Independentemente aí de ser ele ou ela. É uma diferença tão grande que a gente vai ter pena, às vezes, de uma das criaturas aguentar aquela pessoa tão complicada, tão difícil, né? Tão desvairada, e acontece muito. Né? Uma vez eu fiz até essa pergunta, eu falei, como é que você aguenta a criatura? Aí ela falou assim, eu o vejo como um filho. Como um filho desregrado. E aí ela... estava vencendo essa etapa. Então isso aqui, a gente fala, como que aguenta? É porque a alma que já está aqui, né, uma alma iluminada, ela não enfrenta tantas dificuldades, ela escolheu justamente para auxiliar aquela alma querida a entrar num trilho, a auxiliar a evolução dela. Então não é um sacrifício para ela, mas aos nossos olhos é. Né? Ela já caminhou, ela já sublimou tanta coisa, né, que pode ter sido realmente até responsável pelo desregramento dessa alma em outras experiências, e ela agora está ali tentando auxiliar. Isso é mais comum do que a gente imagina. Provacionais. Reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Aqui é a maioria dos nossos aqui na Terra. Nós nos reencontramos, né? No início, por isso que a gente fala assim, no início tudo dá certo, né? Mas não demora muito, na taça matrimonial só fica o amargor, né, do restinho da afeição que ali estava. Não é bem assim. Os casamentos dão muito certo. Dão muito certo, é difícil. Ah, mas é um tormento. É tormento sim, mas é para ser. É para ser tormento. É justamente para que uma e outra possam resgatar o seu passado. Por isso que não adianta a gente ficar querendo acabar com ele por qualquer coisa. Porque realmente é para isso que as almas se juntam. Está aqui, ó. Reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Então é para ser difícil mesmo. E para a gente vencer essas etapas. Afins é o reencontro de corações amigos para consolidação de afetos, e transcendentes, almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Esses dois aqui são casamentos que não vai ser complicado entre eles, mas vai complicar com os hóspedes do plano espiritual que vão chegar a essa casa. E precisa de muito amor, realmente. Precisa de já terem sublimado um sentimento para que um possa auxiliar o outro, auxiliar aquelas almas difíceis que vão chegar na condição de filhos nesta família. Isso aí precisa, essas almas com problemas, elas vêm justamente convidadas por aqueles dois que já sublimaram seus sentimentos e têm muita força no amor que sentem um pelo outro. Às vezes, nesses aqui, são essas almas que vêm que ajudam a gente a se reerguer. Os filhos, às vezes, que nos ajudam. Nos ensinam muita coisa. E aqui embaixo, eles já sabem, realmente vão ter que dar conta, não ter que dar conta, mas eles vão tentar auxiliar almas problemáticas que chegam aí como hóspedes. Com exceção dos casamentos acidentais, todos os outros da classificação obedecem a uma programação feita no plano espiritual. Todos eles. Aqueles primeiros não, os acidentais não, mas os outros, todos são programados. Por isso que a gente diz que é a grande maioria das vezes. A menos que, quando a alma chega aqui, ela se precipita. Como eu falei, então ela se une a outra alma que não deveria ser seu parceiro ou parceira na atual encarnação. Aí todo aquele planejamento cai por terra e começa dali uma vida. Não é uma encarnação perdida, mas é difícil, porque num momento ou outro, aquela vai aparecer na vida.
E aí, quando aparecer? Não tem mais lugar, né? Não, simplesmente não pode dispensar aquela primeira opção por conta de outra que chegou ali. De jeito nenhum. Aí vai acumular uma dívida enorme, né? Quem mandou precipitar? Ah, mas como é que a gente sabe? Porque as coisas acontecem naturalmente. Não pode forçar a barra. Relacionamento, não pode ter ninguém forçando barra para isso ou para aquilo, para esse ou aquele tipo de interesse. Né? Não pode ser assim. As coisas vão acontecer. Elas acontecem porque é algo já programado na dimensão espiritual. Quando é para acontecer, quando não é, não vai. Muita gente não faz opção de construir família, né? Mas outros fazem. E quando faz, vai acontecer. Tenhamos certeza disso. Então, a maioria dos casamentos na Terra são assim, ó, provacionais. São aqueles que, sendo a Terra um planeta de provação e expiação, a grande maioria dos casamentos aqui realizados são assim, provacionais. Trazem problemas. Né? Tanto que não demora muito, realmente não demora muito, a gente começa a sentir, aí começa a vir aquela pergunta, será que eu escolhi certo? Será que eu não devia ter ouvido fulano? Porque tem sempre um para encher a cabeça do outro, né? Será que eu não devia ter ouvido fulano? Será que eu não devia ter ouvido? Não, tá certo, tá certíssimo. Se aconteceu naturalmente, se não foi barra forçada, se aconteceu mesmo isso aí, principalmente aqueles encontros inusitados que a gente não sabe como que acontece, né? É para ser. É para ser. E aí a gente tem que fazer todo o esforço para dar certo, para a gente poder sair vitorioso, porque senão a gente vai voltar para resgatar outras coisas, não necessariamente com a mesma pessoa, né? Podemos, como marido e mulher, pode voltar na condição de filho, de irmão, mas enquanto a gente não se reajustar com determinada alma, já que temos algo a reajustar, a gente vai ter que renascer junto de alguma forma. Então é melhor a gente segurar a onda, né? Não existe um encontro que possa ser considerado insignificante ou acidental. Cada interação com qualquer pessoa, mesmo que seja breve, é significativa. Às vezes passa uma pessoa tão rapidamente na vida da gente assim, né? Parece que é aquele amor eterno que foi embora e que a gente nunca mais vai encontrar. Não é bem assim, era para ser assim mesmo. Né? Então, cada encontro significa, às vezes veio ensinar alguma coisa, às vezes é um relacionamento, um casamento que dura pouquinho, acontece um acidente e um volta para a dimensão espiritual, às vezes com dias, meses, né, de relacionamento, e às vezes foi um relacionamento anterior ao casamento muito rápido também, mas daquela situação ali vai sair coisas muito boas, muitos ensinamentos, e era para ser dessa maneira. Então nada é insignificante na vida da gente, né? Tudo que acontece tem realmente que acontecer ali para a gente. Cada pessoa que encontramos encerra a possibilidade de nos trazer um grande amor e de estabelecer um magnífico relacionamento onde menos esperamos encontrá-lo. Né? Então isso acontece. Acontece, às vezes está a pessoa sem noção, sem querer, sem procurar nada, e aí aparece aquele encontro, às vezes estranho, né? Que a gente fala que não sabe de onde que veio, e no entanto ali está, talvez, a oportunidade daquela alma viver aí um grande amor, né? Um grande relacionamento que vai lhe ajudar a evoluir bastante na sua caminhada. O que não se deve fazer em qualquer relacionamento é isso, porque relacionamento é complicado porque a gente complica, não era para ser complicado, a gente complica. Aqui, a gente tem aqui uma listinha do que não se deve fazer, né? Exigir muito da outra pessoa. No momento que eu sou convidada, né, por outro, e também o convite é mútuo, para um relacionamento estável, né, para um casamento, e que a gente pretende que dure para sempre, né, até que a morte os separe, isso aí é simbolismo, porque existem relacionamentos que nem a morte separa. Porque esses relacionamentos onde há sublimação daquela paixão,
é para sempre. Não que essas almas vão ficar unidas para sempre. Não, alcançaram a sublimação maior e transformaram aquilo ali em amor incondicional. Então é o amor fraterno, é o amor universal, o amor que Jesus nos ensinou. Então essas almas não vão precisar de se encontrar mais para essa finalidade, porque sublimaram os sentimentos, não é? Então transcende por isso, porque o objetivo é exatamente esse, alcançar o amor incondicional. Mas exigir muito do outro é um erro muito grande, muito grande. Acreditar que encontrar uma pessoa especial irá melhorar todos os aspectos da nossa vida, que encontraremos cura, felicidade, segurança, amor, amizade, gratificação e companheirismo, é um erro muito grande. Isso é um peso que se bota nas costas de alguém. E um relacionamento não tem esse objetivo de ser assim para ninguém, de obrigar o outro a fazer você feliz. Não existe isso, né? Felicidade não é algo que o outro possa te dar, né? Não existe essa possibilidade. Não podemos esperar que o nosso companheiro ou companheira, né, conserte a nossa vida, que nem que seja a razão dela. Colocar nos ombros de alguém isso é um peso que já começa mal, né? Ninguém pode fazer ninguém feliz ou infeliz. Não é bem assim. Nós é que às vezes ficamos felizes com alguma coisa que o nosso companheiro ou companheira faça, ou infeliz. Nós é que nos sentimos dessa maneira. Tanto que às vezes, né, a pessoa faz um agrado assim simples, nem esperava muita coisa, e a outra pessoa adora. É uma felicidade intensa. E ele nem imaginava isso, porque a pessoa que se sente assim. Isso acontece também do outro lado, com a infelicidade. Então a cobrança, exigir muito daquela pessoa, não dá certo. Isso é um erro e vai de vala abaixo essa relação. Não vai continuar, não vai dar certo. Vai ser um sofrimento muito grande para essas duas almas. Cobrança não dá certo em relacionamento nenhum. Nem de marido e mulher, nem de pai para filho, nem de irmão para irmão, de amigo para amigo, de profissional para profissional. Cobrança não dá certo, né? Isso aí mina qualquer relação quando a gente começa a cobrar do outro, a querer dirigir as atitudes do outro. Não podemos entregar a outra pessoa a responsabilidade que é só nossa, de nos tornarmos pessoas melhores ou mais felizes, de lidarmos com os nossos problemas, de enfrentarmos os desafios da vida. A gente não pode entregar isso para outra pessoa. A pessoa pode estar ali te ajudando, né, assim, sendo uma pessoa amiga, companheira, mas não pode vivenciar a dor para você. Não pode fazer isso, né? Ela não tem esse poder, né? A totalidade e a plenitude precisam vir de dentro. Encontrar aquela pessoa especial não vai resolver nossos problemas. Desejar um relacionamento amoroso e gratificante não é precisar de alguém que nos complete. Isso é uma bobagem, nós não somos metade. Nós somos inteiros, nós somos uma individualidade, temos nossos gostos, nossas preferências, nossas atividades. Então achar que outro vai nos completar em quê? Não, mas eu sou agitada, ele é calmo. Isso não é um complemento, isso vai ser uma ajuda, né? Vai ser uma ajuda. Mas não é um complemento, ninguém é uma metade para o outro vir completar. Metade eterna não existe. Somos individualidades, somos espíritos. E nenhum é metade do outro. Não existe a possibilidade, mas eu vou encontrar a minha metade eterna, minha alma gêmea, e vou ficar com ela para sempre. Isso é uma bobagem. Quando aquela novela Viagem foi encenada,
no final, o último capítulo da novela, deu essa conotação. Quando aquele casal, que se amava muito, foi a história de amor deles, né? Vivenciada pelo Antônio Fagundes e a atriz Cristiane Tornone, isso mesmo. No final, houve uma fusão daquelas almas, no último capítulo. Eles se encontraram, eles se abraçaram, veio uma luz e fez a fusão daquelas duas almas, como se elas fossem metade. Aquilo ali foi só uma encenação. Não existe isso, tá? Não existe essa possibilidade. Somos espíritos inteiros e não temos ninguém que vá fazer o complemento da nossa individualidade. Não, ele vai chegar, vai nos auxiliar, né? Se eu sou muito agitada, ele é calmo, eu vou aprender com ele. Então, as qualidades que o nosso parceiro tenha, que a gente não tem, a gente vai aprender com ele, enquanto que ele vai aprender conosco aquela que a gente tem e ele não tem. Isso não é um complemento de almas, e sim, né, de personalidade, de ajuda. Isso é importante, mas isso não vem para completar uma alma, porque ela não é uma metade, ela não precisa desse tipo de coisa, né? Então é importante isso aqui. A gente não pode entregar para outra pessoa essa responsabilidade de nos fazer felizes. Felicidade é conquista. A gente tem que ser feliz com a nossa vida, com o que a gente é, com o que a gente faz, e não esperar que um outro vá trazer isso para nós, que isso não vai acontecer nunca. Fomos feitos para encontrar alegria e felicidade ao lado dos outros, mas principalmente fomos feitos para encontrar um sentimento de totalidade e plenitude em nós mesmos. Nós temos que nos gostar. Temos, inclusive, que nos bastar. A gente não tem que precisar de ninguém para viver. Nós viemos para o mundo para dar conta das nossas provações e das nossas expiações. Se nós encontrarmos alguém que nos ajude nisso, vai ser ótimo. Mas quem tem que dar conta disso sou eu. Eu fiz essa escolha, eu tenho que dar conta disso aí, né? O amor visa a aproximação de dois inteiros e não a união de duas metades. Compreendendo essas coisas, vai o relacionamento dar certo. Vai dar certo sempre. Não vai terminar. Porque a pessoa está junto porque ela deseja estar. Ela não está sendo cobrada nem aprisionada para isso, né? Uma boa relação afetiva é muito parecida com o ficar sozinho. Ninguém exige nada de ninguém e ambos crescem satisfeitos e felizes. Quando a gente mora só, não tem ninguém para cobrar. Não tem ninguém para falar, fulano, você faz isso ou você faz aquilo. Fulano, você não vai fazer isso. Você não vai sair com essa pessoa. Você não vai sair para encontrar com ninguém. Tem alguém para falar isso para a gente? Não tem. A gente está sozinho, a gente acorda a hora que quer, levanta, vai dormir a hora que quer, sai, aí chega a hora que quer, não tem ninguém para cobrar. Então é mais ou menos nesse perfil que tem que ser um relacionamento. A gente não pode ficar direcionando, ditando normas para o outro cumprir. Né? Então é mais ou menos assim, isso aqui, o Flávio Giacovatti fala né, nos seus ensaios e nos seus livros, e ele diria que isso é fundamental, né? Uma boa relação afetiva é muito parecida com ficar sozinho. Ninguém exige nada de ninguém e ambos crescem satisfeitos e felizes. Né? Que aquela pessoa que não é cerceada, que não é vigiada, que não é controlada, ela é feliz. Então ela vai agir de forma que vai proporcionar condições da outra pessoa que está junto com ela ser feliz também. Receber, né, coisas boas. Do contrário, vai ser aquele sofrimento, aquela cara amarrada, aquele de mal, aquela coisa dentro da própria casa, sem falar um com o outro, aborrecido. Né? Então, isso não é uma coisa saudável e um tipo de relacionamento assim não tem de durar, né? Muito para frente, não. Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, sobre o amor, disse: para se relacionar plenamente com o outro, você precisa primeiro relacionar-se consigo mesmo. Se não conseguimos abraçar nossa própria solidão, simplesmente usaremos o outro como um escudo contra o isolamento.
Somente quando consegue viver como a águia, sem absolutamente qualquer público, você consegue se voltar para outra pessoa com amor. Somente então é capaz de se preocupar com o engrandecimento do outro ser humano. Né? As cobranças, aquelas coisas, acabam levando aquela pessoa a ficar mentindo no relacionamento. Porque se ela fala a verdade, cai a casa. Né? Então ela acaba mentindo, né? Criando situações desagradáveis para a vida. Ela acaba sendo uma pessoa que ela não gostaria de ser. Mas se ela for autêntica, né? Ela tem até medo do que pode acontecer lá com o companheiro ou companheira. A melhor maneira de ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sozinho. Então a companhia será questão de escolha e não de necessidade. Vinícius tem uma musiquinha que fala: é impossível ser feliz sozinho? Não é não. Não é não. Isso é conversa. É possível sim ser feliz sozinho. Porque sozinho não é ser solitário. Uma pessoa só vive na solidão se ela quiser. Não é porque ela mora sozinha que ela vive na solidão. Às vezes ela mora com uma porção de gente e vive na solidão. Solidão a dois é a pior coisa que existe, né? E acontece muito nas vidas aí por aí, né? Dentro ou fora do casamento, se deseja mais romance em sua vida, apaixone-se pela vida que você tem. Você tem que estar feliz com você. Você tem que estar feliz com a sua vida. Senão você não consegue ser feliz com ninguém. Com ninguém. Não vai ter jeito. Estamos trocando o amor de necessidade pelo amor de desejo. Eu gosto e desejo a companhia, mas não preciso. O que é muito diferente, né? Você gostar e desejar a companhia do outro é uma coisa. E você precisar da companhia do outro, você vai sufocar aquela pessoa que você deseja que esteja junto com você. Quando duas pessoas se unem, não significa que se tornem uma só. Isso é uma bobagem. Ninguém se torna um só porque está num relacionamento, né? Cada um continua sendo uma pessoa com sua bagagem individual que precisa ser respeitada. O amor de duas pessoas inteiras é bem mais saudável. Nesse tipo de ligação, há o aconchego, o prazer da companhia e o respeito pelo ser amado. Ora, quando você convida alguém para viajar com você, aquela pessoa tem uma bagagem. Por menor que seja, mas ela tem uma mochila, uma malinha, ou mulheres 3, 4 malas, que não tem que botar um carro à parte para levar, porque carrega muita coisa. Eu sei o que é isso, né? Mas tem uma bagagem. Por menor que seja, tem. E a gente não pode exigir que essa pessoa abandone a bagagem dela. Tem que ter espaço na nossa viagem para a bagagem daquela pessoa que nós convidamos. Então tem que ter espaço na nossa vida para a bagagem daquele que a gente convidou para viver conosco. Dentro da nossa casa, dentro da nossa intimidade. E aí não pode começar a achar que aquilo ali não dá certo, que não está certo. Não pode ser assim, né? Que aí não vai dar certo nunca. Um grande erro é querer modificar o outro para que ele seja da forma que idealizamos. Olha, isso aqui é o que enterra qualquer relacionamento. Acaba com qualquer relacionamento. A gente querer modificar o outro. Por que modificar o outro? Quando eu o conheci era assim, eu gostei assim. Quando eu a conheci, ela era assim, eu gostei assim. Por que depois eu tenho que modificar? Por que eu vou querer que seja do jeito que eu sou? Não vai acontecer nunca isso. É necessário que a gente consiga respeitar a individualidade do outro para que a gente possa, para que a gente possa encontrar um meio de conviver com a pessoa. Realmente é importante isso. O contrário do amor é o poder. Quando a gente começa a querer dominar a outra pessoa, nós estamos querendo nos apoderar dessa pessoa. E isso é extremamente complicado para a gente viver. Quando a gente não quer
se apoderar da pessoa, a gente se liberta muito. Olha só, quando nos abrimos com amor para o outro e desistimos de tentar modificá-lo, não precisamos planejar, lutar, manipular, nem controlar as coisas. A gente está mais livre, mais leve. Precisamos aprender a compartilhar os nossos sentimentos e insatisfações um com o outro. Não há nada de errado em dizer para alguém que um ato seu nos faz mal. Não há nada de errado em falar isso. Conversando. E falar, não gostei disso. Não é deixar correr solto, não é bem assim. Mas conversa. Mostra a sua insatisfação numa conversa. E não em atitudes que vão piorar a situação em que a pessoa já se encontra. Acusar o outro de não corresponder às nossas expectativas é manipular, é querer se apoderar daquela pessoa. Isso está errado num relacionamento. Enquanto tentarmos impor o que queremos, não amamos verdadeiramente. É necessário deixar o outro ser o que é, respeitar a sua individualidade, os seus limites. A maioria das pessoas forma relacionamentos de olho no que pode tirar deles e não no que pode colocar neles. O objetivo de um relacionamento é decidir que parte de si mesmo você gostaria de revelar, não que parte da outra pessoa pode possuir ou dominar. Né? Porque os relacionamentos vão despertando aquilo que a gente é, aquilo que a gente gostaria de ser, né? E vai revelando isso para outra pessoa. É romântico afirmar que agora que uma pessoa especial entrou em sua vida, vai se sentir completo. Contudo, o objetivo de um relacionamento não é ter alguém que possa completá-lo, mas ter alguém com quem você possa partilhar a sua integralidade. Quando se deposita muitas expectativas em outra pessoa, o risco de se decepcionar é grande, né? Já comentamos a respeito. É importante deixar cada pessoa se preocupar com o que ela é, com o que ela está sendo, fazendo, tendo, desejando, pedindo, oferecendo, procurando, criando, experimentando, dando a oportunidade ao outro de conhecer quem você realmente é e não quem parece ser. Nunca somos bem-sucedidos quando tentamos segurar as rédeas do amor para direcioná-lo. A gente precisa dar oportunidade a outra pessoa de conhecer quem a gente é de verdade. E não quem a gente parece ser, tentando agradar a outra pessoa. Ninguém consegue ficar com essa máscara todo o tempo. Né? E aí os desentendimentos vão acontecer. Isso aqui é uma passagem do Evangelho muito interessante, que eu gosto muito e se aplica a tudo. Ó. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Porém, como determiná-lo com exatidão? Onde ele começa? O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. É muito importante isso aqui. Ninguém quer ver, né, a sua individualidade invadida, né, deturpada. Ninguém quer isso. Então a gente pode sim agir até o momento em que a gente começa a ameaçar a felicidade do outro, tentando mudar a sua individualidade. No tempo da era glacial, os porcos espinhos morriam muito, congelados, porque eles não tinham como se aquecer. Depois eles descobriram que se eles ficassem juntinhos, eles poderiam se aquecer, porque um passaria o calor do outro. Não morriam congelados, mas morriam das feridas que o espinho do outro fazia nele. E o que dele fazia para o outro também. Aí se separaram, porque estavam morrendo da mesma forma. Mas eles, com aquele instinto de sobrevivência, descobriram que se eles se aproximassem até o ponto de não se ferirem com o espinho do outro, ainda gerariam calor para o outro. E assim não morreram mais. Se aproximavam no limite,
ali, né? Eles passavam calor sem se ferirem com os espinhos. E é exatamente isso. É a gente não invadir a privacidade de ninguém. É a gente chegar até um limite. E dali não passa, para não prejudicar, porque senão não vai dar certo. É o que a gente encontra aqui nessa palavra. O Espiritismo muito contribui em favor da estabilidade nos relacionamentos, mostrando-nos que, a par dos imperativos da natureza, defrontamo-nos com os desafios da convivência, que faz parte do nosso aprendizado como espíritos errantes, eternos. Trata-se de uma necessidade evolutiva que lembra antigo recurso de limpeza de pregos, né? Eles eram produzidos com uma rebarbazinha e tinha que acabar com aquele apêndice, que até hoje a gente pega um preguinho que tem aquele apêndicezinho, ele não serve para nada e joga fora. Eles eram colocados dentro de igual uma betoneira, e ali eles ficavam se atritando, até que perdiam aquela rebarbazinha, aquele apêndice. Então o casamento é mais ou menos parecido com isso. A gente vai se atritando, e cada um vai passando a lixa em si mesmo e ver o que pode prejudicar o outro, o que não pode, como pode ser útil, e assim as coisas vão caminhando bem melhores. Além da eliminação das rebarbas produzidas pela nossa própria inferioridade, a vida em família é também um ponto de referência que nos ajuda a manter o contato com a nossa realidade. As críticas são sempre muito bem-vindas. É necessário substituir o amor-paixão, o amor-impulso sexual, que é instantâneo, pelo amor de verdade, o amor-sentimento, que é o projeto para a vida toda. Mas isso só se a gente conseguir ir respeitando a individualidade do outro, senão a gente não chega nem perto disso aqui. Allan Kardec nos oferece uma fórmula mágica, que é a própria bandeira do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. A caridade é uma ginástica diária, onde os principais exercícios são compreensão, aceitação, diálogo, educação e doação. Porque a compreensão é o treino do perdão. A aceitação é o treino da tolerância. O diálogo é o treino da atenção. A educação é o treino do respeito. E a doação é o treino da renúncia. Se não tiver isso aqui é uma fórmula mágica. Dá certo, certíssimo. Né? Fazendo isso aqui, o relacionamento vai bem. Porque aqui tem tudo que uma pessoa precisa. Ela precisa de compreensão, de aceitação, de diálogo, de educação, de doação. Ambas as partes. Né? Aqui tem tudo que a gente precisa. E quando o outro nos ajuda nesse sentido, o relacionamento vai bem. Muitos vivem dizendo, eu te amo, mas não demonstram amar com as atitudes. Já outros não conseguem falar, mas falam muito mais com os cuidados que demonstram com a pessoa amada. Tem pessoa que não consegue. Esse eu te amo está tão banalizado. Eu te amo. Nem sabe o que está falando. E não ama coisa nenhuma. Às vezes está olhando para outra por trás da cabeça e dizendo para a mulher que ama. E ela ou ela a mesma coisa. Né? Então isso é bobagem. Tem pessoas que não conseguem falar eu te amo. Passam uma vida sem conseguir. Mas demonstram nas atitudes que ama. Nos cuidados. É importante ler nas entrelinhas daquilo que dizem e fazem aqueles que não conseguem verbalizar os seus sentimentos, mas demonstram de outra forma, com os cuidados, com a atenção, com o carinho. Não falam, não conseguem. Isso é da natureza humana ainda, na nossa inferioridade. É fundamental continuar namorando, sem deixar que a rotina e a intimidade destruam aquele encantamento do começo, aquele brilho no olhar, para cultivarem o sentimento que nutrem um pelo outro, para que ele seja sublimado em amor incondicional, que transcende a matéria. O casamento não precisa ser o túmulo do amor. Tem acho que é um provérbio árabe, se não me engano, que diz que o casamento é o túmulo do amor. Não precisa ser. Agora, querer que as coisas frutifiquem, que aquele amor permaneça, que aquele sentimento, que o amor vem com o tempo, né? Que ele permaneça sem que ele seja adubado, cultivado,
É querer muito, é querer o impossível, não é? Quando a gente está namorando, a gente quer estar arrumadinha, bonitinha, fica ansiosa para esperar o namorado, né? E ele é a mesma coisa. E a gente mantém assim uma certa cerimônia, né? Um certo cuidado. Depois parece que isso tudo acaba. A rotina vai matando isso tudo, a intimidade. A gente não pode deixar, então, há que se surpreender sempre, né? A pessoa que nós queremos que esteja conosco. Porque vai adubando, senão, sai de validade. Casamento com data de validade vencida não tem jeito. Alimento com data de validade vencida não estraga? Pois é, casamento também estraga. Pode até ficar junto, mas não é bom, não é legal, né? Quem ama quer estar perto, pois sente prazer com a presença da pessoa amada. Aí tem aqui uma citação do Pequeno Príncipe que eu adoro. Se tu vês, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. A raposinha falando para o príncipe, né? Quem ama vê o que ninguém mais vê. Porque o amor não é cego. Ele transcende a visão. Ele enxerga muito mais. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Também palavras da raposinha, né? O amor não se reduz ao físico, ao romântico. O amor verdadeiro é a aceitação de tudo que o outro é, de tudo que o outro foi, do que será e do que já não é. Certa vez, os índios da tribo Sioux, nessa comunidade indígena, o grande guerreiro, ele foi procurar o pajé não, o pajé, o feiticeiro, junto com Nuvem Branca, que era a filha do cacique, para que ele fizesse um feitiço, desse um amuleto, um conselho, alguma coisa que os fizesse ficar sempre juntos. Porque eles se amavam muito e eles queriam ficar sempre juntos. O que ele podia fazer? Aí o cacique, o pajé falou, o feiticeiro falou que deu uma incumbência para ele e para ela. Pediu que ela fosse a determinada montanha e lá ela trouxesse a mais bela das águias que lá morava. E deu para ele essa incumbência também num outro lugar, que ele caçasse o mais belo dos falcões. Chegaram diante do feiticeiro com as aves dentro de um saco, soltaram, aí tiraram as aves e o pajé pediu que eles amarrassem uma com a outra. Pegassem a perna direita e amarrassem na perna esquerda da outra ave. E assim eles fizeram e soltaram as aves. Elas começaram a pular e querer voar e a saltar e desesperadas, não conseguiam levantar voo, amarradas uma à outra. Aí não demorou muito, elas começaram a se voltar uma contra a outra e a se bicarem, a se machucarem muito. Aí o feiticeiro falou: este é o meu conselho, nunca esqueçam desta cena. Nunca esqueçam. Se vocês pretendem ficar amarrados, que era o que eles pretendiam, amarrados um ao outro para sempre, é assim que vocês vão acabar. Soltem as aves. Aí cortaram o cordãozinho que amarrava e elas saíram, levantaram voo e voando juntas, né? Apaixonadas lá uma pela outra. Então ele falou: isso é o que tem que ser. Ninguém tem o direito de aprisionar o outro. Cada um precisa ser cada um, exercer suas atividades, suas vontades, suas preferências e desejar estar junto do outro. É importante que aquela pessoa deseje realmente estar junto com a pessoa. E se ela deseja isso, ela vai ficar. Não importa aquela pessoa que vai ficar ali cobrando e falando. Se ela quiser fazer alguma coisa, ela vai fazer. Às vezes ela nem quer,
mas ela está tão atormentada que faz, né? Porque nem deseja voltar para casa, porque chega em casa é aquele tormento, é aquela cobrança, ninguém aguenta isso, né? Isso é um transtorno para cada pessoa. Então, quem ama tem que deixar viver, tem que deixar a pessoa livre para que ela faça suas próprias escolhas. Na maioria dos casamentos que dão certo, sempre foram usadas, foi usada essa política, de deixar a pessoa livre. Porque não adianta você manter junto com você, agarrado a você, alguém que não deseja. Que felicidade é essa que a gente também vai sentir? Né? Então é importante que cada um reconheça a importância do outro, a individualidade do outro, o respeito que tem que ter pelo outro, para que os casamentos possam dar certo. Né? Porque às vezes fica junto, mas não dá certo. A pessoa fala assim, eu vivi 70 anos, aí faz aquela carinha de cansaço. Vai voltar e viver 100, para poder resgatar. Aí o outro fala, eu estou a 60, mas sabe que eu nem vi o tempo passar? Parece que foi ontem que eu casei com esse velho. Aí dá um beijinho, dá um abraço. É amor sublimado, né? Porque quando a gente gosta do que faz, a gente não vê o tempo passar, né? Eu trouxe, mas não vou ler, porque a gente já está com o avanço da hora. Procurem na internet, é um texto muito interessante. Ele é Só o Amor Não Basta, de Arthur da Távola. É ótimo. Só o amor não. Tem uma propaganda na televisão que o padre pergunta, né? Se ela está disposta a colocar fralda, uma série de coisas. E a falência, aquela empresa que ele vai abrir seu nome, ela faz assim, né? Mas é engraçado aquilo. Mas o Arthur da Távola, ele mostra isso, porque amor só não resolve. O amor tem que ser adubado, ele tem que ser cultivado, porque esse amor que a gente sente é condicional, esse acaba, não é amor de verdade. O amor tem vários níveis, né, de evolução aí. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá, o amor é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então, quanto mais a alma progride, mais ela é capaz de amar de verdade, né? Deixar as condições de lado. Então, esse que a gente sente é condicionado, ele não é incondicional. E a convivência é justamente para torná-lo incondicional. E no final, aquela pessoa de 60 anos, 70 anos de casado, que falou que não viu o tempo passar, sublimou. E tem por aquele velho e ele por ela, que ele chama de velho agora, aquele amor incondicional. Aquela energia sexual existe, canalizada para a sublimação de um sentimento maior e puro. Porque a energia sexual é a mais forte do espírito, ela não acaba, ela só toma outro rumo. E por falar nisso, a gente terça-feira vai abordar a sexualidade, né? Vai abordar o sexo dos espíritos, sexualidade, transtornos do sexo, na sexta-feira. Essa força é a mais poderosa que tem. É através dela que os casais se mantêm nas suas 4 funções, né? A função do prazer, a função da procriação, a função da troca de energias e a função da canalização dessa energia poderosa. Então, no início é prazer, procriação, depois fica aquela troca de energias e depois a canalização para a sublimação dos sentimentos. Então, isso é o que vale. E é para isso que nós encontramos na Terra aquele ou aquela que vai partilhar a nossa atual encarnação. Nunca uma metade, sim um inteiro. E que a gente reconheça isso. E respeite a individualidade do outro como a gente gostaria de ser respeitada. O dever começa quando ameaçamos a felicidade. O dever moral começa, recapitulando, quando ameaçamos a felicidade de alguém. E termina no momento em que nós não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Né? E esse quadro é bem bacana para a gente pensar, né? O amor, botei para cá, né?
Vamos lá, de novo. Isso aí, inclusive, é uma parte final de uma mensagem que eu recebi. Passou. De uma mensagem que eu recebi de um velhinho que visitava sua esposa no hospital. E ele um dia foi a um consultório médico. Poxa, tem. Ele foi visitar no consultório médico a sua velha. Ele foi a um consultório médico fazer uma consulta para ele. Aí, lá o médico falou, mas o senhor espera um pouco. Não, eu não posso esperar, porque eu preciso visitar a minha esposa. Mas aonde a sua esposa está? Não, a minha esposa está no hospital, porque ela tem Alzheimer, ela está num estado bem avançado. Ele falou, não, mas o senhor não precisa ir hoje, ela nem vai notar a sua ausência. Ele falou, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E quem ela foi para mim, e quem ela vai continuar sendo. Então é isso que está aqui, que eu copiei, ó. Apaga, esse aqui está doido, hein? A luzinha para acender. É de tudo que ela foi, de tudo que ela é e de tudo que ela ainda será. Então isso é a pessoa amada, isso é o objetivo maior. Que a gente veja naquela pessoa, não a pessoa que nós precisamos a vida inteira, mas a pessoa que nós desejamos ter perto a vida inteira. Muita paz para todos. Se vocês quiserem uma outra história de amor linda, leiam o livro O Amor no Tempo do Cólera. É de Gabriel Garcia. É maravilhoso, maravilhoso. É uma história de amor lindíssima, né, que ele realmente, quando o navio ia e voltava por causa do cólera, ela falou, mas quanto tempo nós vamos ficar aqui nesse ir e vir? Ele disse, a vida toda. Né? Porque para ele era prazeroso estar com ela a vida toda, ainda que fosse indo e vindo dentro de um barquinho ali. Né? Muita paz para todos, que vocês tenham um excelente relacionamento sempre. Né? Para quem está começando, é muito bom compreender, e para quem já está nele, nunca é tarde para a gente consertar os nossos erros. Muita paz para todos.